De louça. Fala, Gleidson. Fala, motora. Bora, né? Engoli um arroz ali meio rápido. Achei que eu tava travado. Bateu no papo ali também. Tá doido. Ah, cachorro. Ninguém me falando de nós, não, menino. A gente vai estudar agora. Você tá jogando. Como assim? Você tava jogando? Não, tô jogando não. Hã? Com leite? Água. É água na minha casa. Também tô bebendo um pouquinho de água. O professor achou que eu tava bebendo outra coisa. Pois é, você também é suspeito, motor. Eu mesmo não caí nessa não, cara. Água desse lado.
pessoal, tudo bem? Boa noite. Nós vamos esperar mais 4 minutinhos, tá? E aí a gente começa a nossa aula, tudo bem? Tudo bom, Patrícia? Então tá certo, só um pouquinho. Calma. Acabou. Brincar com esses jogos aqui são muito legais. Não, quero jogar futebol. Peraí. Ai. Isso é uma doação. Sim. Rogério. Pediu acordo que vou abrir a porta. Com certeza, dona Rosário que veio te buscar, Laurinha. Com certeza minha vozinha prefere futebol. Ah, é? A correr. Não tô ouvindo nada. Esse maldito imbecil! Sacanagem, as crianças pra dentro de casa. Você tranca com ele. Sai logo daqui! Ele me espera. Eu vou te explicar. Calma, por favor, calma. Ai, amanhã. Tem 15 reais. Meu Deus do céu. Amor. Vou cancelar. Escapa! Que a outra chama Rui. Cortou seu áudio, hein? Oi, pessoal. Olha eu aqui. Boa noite, tudo bem com todos? Boa noite. Boa noite, né? Eu sou a professora Patrícia, tudo bem? Vamos estar juntos nesse semestre para a gente aprender um pouquinho sobre forragem. Eu acho que vocês estão empolgados aí, não estão? Então, tem que estar assim, tem quem não quer aprender um pouco, né? O cabelo que tá meio esgandaiado, Ave Maria. Mas vamos lá, gente. Deixa eu me apresentar. Talvez alguns de vocês já tenham me visto aqui, né? Porque eu olhei aqui, vocês são os veteranos, são os tops da galáxia aqui, né? Talvez vocês tenham me visto. Eu já trabalho aqui na instituição, eu sou coordenadora também da Uniub, tá? Então, estou sempre aqui, minha salinha aqui em cima também. E eu trabalho sempre com a disciplina de forragem. Já ministrei outras disciplinas para o curso do técnico agropecuária, né? E já desde quando começou o curso, eu já venho trabalhando aí com as turmas junto com o Márcio e toda a instituição. No entanto, como eu trabalho na coordenação da Uniub, eu trabalho apenas no momento com as disciplinas de forragem. Então, por isso que vocês vão me ver agora, depois eu vou sumir e apareço em outras turmas, tá? Mas deixa eu me apresentar melhor para vocês entenderem e conhecer um pouquinho da professora. Eu sou a Patrícia, sou aqui de Quirinópolis, tá? E sou zootecnista, sou formada pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Eu me formei em Aquidauana, tá? Depois, já lá no Pantanal. Isso porque eu passei na universidade, né? E era o curso que eu sonhava, mãos à obra. Tenho mestrado e doutorado na área das ciências agrárias, voltado para a agronomia.
E minha linha de pesquisa é a área de forragem, né? A área de capim, de pastagem. Mais específico para a área de silagem, tá? Então, é o meu conhecimento nessa área. Hoje eu trabalho, hoje não, já tem um bom tempinho, que eu trabalho apenas sendo professora, né? Só professora. É como se a gente falasse aí para nós mulheres, né, Helenilda? Nós é só dona de casa. Tem gente que fala assim, só, é tão simples. Não é bem assim, tá? Então, eu sou realmente professora já há um bom tempinho e essa é a minha área mesmo, tá? Então, eu dou aula não só para os cursos técnico agropecuária, mas agronegócio. Já trabalhei para o próprio curso da agronomia, ministrando aula, mas devido à gestão daqui da Uniub, então eu estou focada mais na parte da gestão e algumas aulas do técnico agropecuária, tá bom? Então a gente vai trabalhar nesse semestre um pouquinho entendendo sobre a importância das pastagens, e eu vou dar uma explicada aqui para vocês o que vai ser essa matéria. Nós vamos aprender sobre, desde como, vamos lá, bem no comecinho, separar os tipos de capim, quais são os diferentes tipos de capim que a gente tem. Nós vamos entender dentro da matéria, quando alguém te fala assim, como que faz para reformar um pasto? A gente vai aprender isso também, então nós vamos ter contas, a gente vai aprender a fazer conta de como comprar semente de capim da melhor forma. Nós vamos aprender também reformar o que o pasto precisa, então aprender a fazer cálculo de adubação. Vocês já aprenderam a fazer cálculo de adubação, já? Não? Sim? Já. Fizemos alguma parte. Saturação de base. Então tá, então o legal é que eu já entendo que vocês conhecem o que é saturação de base, que vocês já sabem fazer cálculo de calagem e de adubação, eu não preciso explicar tão detalhado, eu já jogo a fórmula e vocês vão entender o que é. Então isso é até bom, vocês dão uma olhadinha no caderno de vocês também, tá? Nós vamos aprender nessa matéria sobre reformei o pasto, comprei semente, adubei, como que eu vou plantar, né? Quantos dias que eu posso colocar os animais naquele pasto para depois eles estarem pastejando, não sei até quando que eu vou fazer. E depois, o que eu posso fazer? Depois eu vou colocar os animais. Então, o que eu tenho que ter de cuidado nessa pastagem? A gente também vai aprender que é a questão do manejo da pastagem. Então, saber manejar para que o pasto não perca a qualidade dele. Outro pontinho que também será importante, que nós vamos aprender, é aproveitar o capim para fazer feno, para fazer silagem, tá? Então, é um outro método também. Então, a gente vai ter, vocês vão estar trabalhando, né? A gente vai estar junto nesse momento, aprendendo muito essa questão da pastagem, que é essa importância dentro do nosso curso do agronegócio, do agropecuária, né, principal. E a gente vai aprender um pouco sobre isso, tá? Então, é uma disciplina que tem muitos assuntos, mas uma bagagem bem legal, bem interessante, que você vai ver e falar, nossa, que legal. Então, assim, nossa, é legal saber orientar um produtor, o que ele precisa para ele plantar capim, tá bom? Então, é isso que a gente vai aprender aí. Eu gostaria, se alguém tiver, acho que não tem aí, mas se alguém tiver, que não tiver com o áudio aberto, dá uma fechadinha para a gente já começar. Acho que eu estou vendo aqui, parece que não tem, vocês já estão expert nisso, né? Fechando aqui alguns, para não dar interferência, tá? Então, Gilson, já fechei. Pessoal, eu gosto de trabalhar, até na outra turma, eu gosto dessa interação, mas eu vi que nesse momento aqui, a interação agora acabou que eu não consegui ministrar muito a aula. Então, vamos anotar no caderno, que a gente vai, depois eu paro um tempinho e a gente vai para as perguntas, que eu acho que vai ficar melhor, tá?
Então, pode ir anotando aí. Eu vou compartilhar a tela com vocês da minha apresentação. Vamos lá. Então, todos estão vendo? Eu cortei o áudio, ninguém tem como falar nada, né, gente? Mas vamos lá. Eu quero que vocês coloquem no caderno de vocês, escrevam aí, aula 1, importância das pastagens. Vou colocar a câmera aqui embaixo. E também, se alguém tiver de fazer alguma pergunta também, pode, né? Abra a câmera, faça a sua pergunta. Vamos supor, professora, a senhora ditou aqui um pedacinho, eu não estou entendendo. A gente tem que parar e repetir de novo, né? Então, vamos lá. Então, coloquem em aula 1. Então, todas as minhas aulas, até eu gosto que vocês coloquem separado, porque na hora de a gente estudar para a prova, falar assim, pessoal, é para estudar para a prova, aula 1 e aula 2. Então, aí você sabe o que é o conteúdo. Deixa eu ver aqui, tem gente colocando algumas coisas no chat. Deixa eu ver aqui o que é. O Bruno falou que estava sem áudio. Jaciel também está sem áudio. Resolveram, pessoal? Se vai ter PDF, olha só que legal. Eu tenho uma apostila, né? Foi até bom ter falado nisso. Eu tenho uma apostila que é de forragem mesmo, que é aqui da Paula Pasquale, foi eu que desenvolvi ela, as outras turmas já vêm usando, e vocês podem estar pedindo para o pessoal da secretaria para estar fazendo, imprimindo uma cópia para vocês, tá? Então, eles têm esse material. Ele é específico para a matéria. No finalzinho, aí ela depois vocês veem aqui, ela é encadernada, ela é em espiral. No finalzinho dela tem algumas questões, né? Que vocês podem tá baixando, tá vendo aqui o material. Professora. Que? Ô, professora. Oi, Matheus. Boa noite. Boa noite. Deixa eu te falar, tem tudo nessa apostila aí, então não precisa copiar nada, não? Ai, mas tem coisa que é bom a gente copiar, né, não? Mas não vai ter tudo nela? Ai, tem. Meu conteúdo tá tudo aqui nela. Ah, não, beleza. Você vai disponibilizar PDF? Eu vou... Caso tenha alguns alunos que não tenham acesso à apostila, vai ser disponibilizado o PDF? Isso. Essa minha aula, eu vou mandar ela, tá? Eu vou colocar lá no grupo de vocês. Vai postar no portal do aluno ou vai mandar WhatsApp? Gente, eu ainda não estou entendendo como que vai ser, mas eu posso colocar ela agora no grupo e depois eu vejo se vai ficar só no portal, porque o portal parece que não está funcionando essa semana, né? Então, aí mas enquanto isso, a gente já coloca aqui no grupo para vocês estarem vendo. Só que como ela tem uma sequência na quinta-feira, eu posso postar na quinta-feira, eu posto a aula completa. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa eu baixar aqui. Isso. Então, vamos lá. Aula 1, importância das pastagens. Gente, eu comecei aqui com essa aula, né, com essa mensagem. Deus foi generoso em adotar esse país, onde a gente tem 877 milhões de hectares, 354 são de terras aráveis, e 100 milhões de hectares ainda está disponível para agricultura e para pecuária, tá? Então, nós vamos aprender que o Brasil, ele tem uma área territorial muito vasta, onde a gente consegue produzir alimento, não só voltado para a pecuária, mas também voltado para a agricultura. E isso é importante. A população, ela vai chegar a mais de 9,2 bilhões em 2050, né? Segundo a ONU. Mas eu lembro perfeitamente, eu acho que isso foi em 2012, por aí, onde o Roberto Rodrigues, que era o ministro da Agricultura, ele veio aqui em Quirinópolis. E eu fiquei muito assim, né, prestando atenção muito naquilo, e ele comentava o seguinte:
que o Brasil ele era responsável pela alimentação do mundo em si. Porque a gente tinha condição territorial, a gente tinha terra, a gente tinha clima que conseguisse produzir de ponta a ponta. E que a gente tinha que dar mais respeito ao produtor rural, tá? E aí outra coisa, ele falava que o setor do agronegócio, tudo que envolvia o agronegócio, ele ia ter que se alavancar, ele ia ter que mudar rápido. Por quê? Porque em 2020, a produção de alimentos ia ter que aumentar. E aí, hoje eu estou em 2020. E lá atrás, a gente escutava e falava assim, nossa, vai mudar, né? Tem que mudar, tem que melhorar. E aí acabou que a água bateu na bunda. E aí a produção de alimentos, ela teve que aumentar, sim. Tá? Hoje a gente vê nessa imagem aqui, que antes, lá em 1950, o produtor, ele tinha que alimentar, então assim, o que ele produzia, ele dava sustento para 16 pessoas. Hoje, em 2020, um produtor, ele tem que sustentar o que ele consome, o que ele produz, serve de sustento para 200 pessoas. Olha o crescimento. E aí a gente vê isso, né? Por que aconteceu dessa população aumentou? Gente, é crescimento, tá? E é crescimento no geral, não é só aqui no Brasil, é crescimento no mundo, a população vai aumentar. Isso é fato. Eu tenho um vídeo que fala muito bem sobre isso, mas eu até vou tentar ver se eu acho na próxima aula. Então, a população aumenta, claro, o alimento vai ter que aumentar. Então, a produção de frango vai aumentar, carne, leite, derivados de leite vai aumentar. E por que a professora está falando bem desse negócio aqui nesse momento? Porque nós estamos trabalhando com uma disciplina que é forragem. Nós vamos aprender capim. E nós vamos aprender hoje, ao longo da nossa disciplina, que 80% da alimentação dos bovinos, né, na verdade, assim, 80% do custo vem da alimentação. Então, assim, o que é mais caro produzir boi e vaca? É alimento. O mais caro na hora que eu ponho na balança é o que eles vão comer. E aí, o que eles comem, que vai servir de alimento, eu vou engordar um boi, a carne dele vai servir para essa população aqui. Então, o seu João é esse daqui, ó. Vamos dar um exemplo? Seu João é esse. Hoje ele produz leite, ele é pequeno produtor, mas o leite que sai lá da propriedade dele vai servir de alimento para 200 pessoas. Tá? Então, assim, olha a importância disso. Então, e se a gente parar para pensar, a disciplina que nós estamos trabalhando agora, que é pastagem é o alimento mais barato que é consumido pelos ruminantes. Vocês sabem o que é ruminante, não sabem? Que é um animal que possui 4 estômagos, né? Então, assim, quando a gente fala de pastagem, eu estou falando de boi, de uma forma geral, das vacas, né? Então, são os bovinos, são os caprinos, cabras e bode, e que mais? Os ovinos, as ovelhas, né? E os carneiros. Então, esses daqui, que é o principal dentro da área zootécnica, a gente tem que servir alimentos e o alimento mais barato para eles é capim, tá? Então, nós estamos trabalhando aqui com essa demanda e a gente tem que pensar em algo que consiga produzir e atender a necessidade desses animais, porque eles vão produzir e esse alimento dele vai chegar na mesa das pessoas, na mesa da minha casa, né? Eu não vou conseguir leite indo lá no mercado. O leite vai chegar lá e ele veio lá do seu João, do seu Pedro, tá bom? Tá, mas e o que o Brasil tem a ver com isso? Nós temos aqui a capacidade de produzir comida. Brasil tem capacidade de produzir biocombustível. Brasil tem água doce em abundância. Brasil tem condições climáticas. Mas por que o Brasil não é o top das galáxias? Por que ele não é o perfeitinho? Porque, é claro, tem outras questões, mas a parte de logística acaba influenciando muito, tá? Que acaba prejudicando muito a nossa, o escoamento dos nossos produtos.
tá? Mas o que o mundo espera do Brasil? Eu trago esse slide aí, né, esse escrito. O fundo aí é de uma propriedade que eu visitei aqui na região. Mas esse escrito eu trago lá da palestra que eu participei do Roberto Rodrigues, aqui no Teatro Municipal aqui de Quirinópolis. E aí ele fazia esse questionamento, né? E aí tem aqui a resposta. Naquela época, ele falava lá de 2020, né, o que esperava do Brasil. E hoje eu estou aqui com um slide atualizado que em 2026, 2027, o mundo, que é a associação aí, que é de agricultores, de produtores, da Associação da Agricultura dos Estados Unidos, deixa eu até colocar aqui, ele projeta que o mundo ele deve aumentar a produção de alimentos e atender a demanda de crescimento da população. O Brasil, ele é o país que mais ampliará a sua produção, com previsão de aumentar 41%. Olha que nós. E os outros países? Muito mais atrás. E aí eu venho e te faço uma pergunta. Por que nós vamos ter que aumentar a nossa produção? E se isso é bom ou é ruim? Primeiro, nós vamos aumentar a nossa produção de alimento, seja grão, seja carne, seja leite, seja o que for. Primeiro, porque nós temos condições climáticas. Hoje, se a gente tiver tecnologia, a gente consegue produzir boi de ponta a ponta no Brasil. E todo ano, toda a estação do ano. Lá no Nordeste, por que não ocorre uma produção tão grande de carne bovina? Mas lá, gente, caprino, você acha que a carne que eles comem lá é carne de bode? É carne que de ovinos nem tanto, mas caprinos. É o consumo, eles são ruminantes? São. Tá? Então, o consumo maior deles são destinados para forragem, né? São produtos destinados à forragicultura. Então, no Brasil, a gente consegue ter essa produção de alimento de ponta a ponta. Isso é um fator diferente de outros países. Estados Unidos, a maioria desses aqui, gente, é condição climática. Tá? Austrália, condição climática não deixa produzir gado a pasto o ano inteiro. Eles produzem? Sim, senhor. Só que os animais são confinados. O que acontece com o animal confinado? A renda, né, do produtor ela é menor. Então, aqui a gente tem áreas maiores, onde eu tenho vários produtores que ele começa a engordar pasto e que faz o acabamento de carcaça, o acabamento daquele animal no confinamento, que aí é os boitéis. Então, eu consigo ter esse mesmo caminho. Em alguns países, o animal entra no confinamento e ele vai até o final. Ele é bezerro, ele nasceu no confinamento, principalmente na Austrália, com propriedades que trabalham com gado de leite, né? Então, a vaca pariu, aquele animal que vai para a engorda, ele vai na engorda desde bezerro, tá? Então, ele já é criado separado desde pequeno, tá? A gente tem essa demanda aí separada. Tem gente chamando aqui no chat. Vamos lá, depois eu vejo para vocês. Então, a gente tem essa diferença aí, tá? E antes da gente começar, eu até queria que vocês anotassem uma coisa. Por quê? Porque a gente vai entender agora, né, o Brasil, essa importância do Brasil na área de alimento, mas a gente vai entender o que a gente está estudando. Nós estamos estudando, a matéria chama forragicultura. E o que é forragicultura? Vamos anotar no caderno, só para ficar gravado? Vocês topam aí? Vamos, pessoal, coloca aí, forragicultura, tá? Forragicultura, 2 pontos. Vou ditar, tá bom? Vou ditar para vocês anotam. Forragem ou forragicultura, tanto faz, não tem problema não. Parte comestível das plantas. Parte comestível das plantas, vírgula, exceto
os grãos que podem servir na alimentação dos ruminantes. Pronto? Vírgula. Podendo ser pastejado ou colhido e fornecido para os animais. Então, quando agora a gente, vamos entrar mais afunilando aí os nossos assuntos. Então, o que é esse? O que a gente vai estudar? Nós vamos estudar uma matéria que ela vai explicar a forragicultura, tudo que eu vou fornecer é uma planta que ela vai ser consumida pelos animais, que esses animais podem ser pastejados, Ele pode pastejar esse alimento, ou então ele pode ser fornecido para os animais, tanto no coxo, quanto ele pode ir lá escolher e comer. Por exemplo, cana. Cana é forragem? É. Mas a cana, o gado não come a cana, Então, ele não vai lá pastejar. A gente vai cortar ela e vai fornecer no coxo. Então, ele é uma forragem. Ele come de atrevido, Se a cerca tiver lá bamba, se a cana tiver novinha, então é outra coisa. Mas a gente não cultiva para fornecer dessa forma, tá? E o capim, de uma forma geral? Sim, o capim é uma forragem, porque ele é um alimento, porque o animal vai pastejar ele, tá bom? Então, vamos entrar aqui então mais a fundo, a gente entender um pouco sobre esse assunto. Vamos colocar aqui para apresentar. Deixa eu diminuir aqui. Isso. Deixar aqui no cantinho. Então, vamos entender um pouquinho sobre esse assunto? Eu coloquei aqui algumas perguntas, tá? Primeiro, qual que é a importância das pastagens? Vamos entender? Gente, capim, pasto, ele é um alimento que ele é de qualidade, Se eu tiver manejado, se eu adubar ele, e eu consigo, então, servir de alimento para os animais, algo que seja nutritivo, e aquilo que o animal precisa, tá? Então, qual que é a importância? A importância porque ele é um alimento nutricional que vai servir para os animais. Outro aqui, por quê? Tá aparecendo aqui. Por que eu vou explorar a pastagem? Lembra que eu comentei que, eu acho que eu não falei bem isso, Mas as pastagens, ele é o alimento mais barato fornecido para os ruminantes. Então, o alimento mais barato é a pastagem, tá? Quais são os tipos de pastagens utilizados? Gente, tá assim de capim. Eu tenho as braquiárias, que é de um gênero. Eu tenho outros tipos de capim, que é do gênero dos pânicos. Eu tenho os gêneros dos sínodos. Então, assim, eu tenho um gênero. Dentro daquele gênero, eu tenho vários tipos de capim que eu posso estar utilizando nas pastagens. E quais são as plantas forrageiras? Uma cana pode ser uma planta forrageira. Aí você vai falar, professora, mas por que é mesmo? Porque ela pode ser fornecida no coxo, lembra? Outro, os capim, grama. Grama também é uma forrageira. Quem já viu aí capim elefante, napier? Napier é forrageira? É forrageira. Por que ele é forrageira? Porque ele é uma planta que o animal consome. No entanto, a gente vai cortar e colocar ele no coxo. Lembra lá do conceito para ser forrageira? O que é? Toda planta que pode ser pastejada, consumida pelos animais ou pode ser colocada no coxo, tá? Então, a gente tem esses conceitos. Mas vamos lá. As pastagens. Gente, 1/4 da superfície terrestre é envolvida com pastagem, com capim, tá?
Consiste, então, na alimentação mais barata. Deixa eu pôr isso aqui em cima, acho que fica melhor. Consiste na alimentação mais barata, é mais abundante e de menor custo, tá? Para quê? Para que eu consiga produzir uma proteína animal, ou seja, é mais barato eu fornecer pastagem para um bovino, que vai me fornecer um pedaço de carne, uma picanha, né, um cupim. Mais barato eu fornecer capim para uma vaca, que vai me produzir 1 litro de leite. Então, 1 litro de leite a pasto, ele é mais em conta, é mais barato do que eu pegar o mesmo litro de leite e colocar como se esse animal tivesse totalmente confinado para produzir aquele litro de leite. Por que que na época da seca, os pecuaristas, né, os produtores aí, sofrem porque eles pegam o quê? A renda mensal deles, o lucro deles, acaba diminuindo, porque eles têm que pegar, consumir, né, comprar, na verdade, comprar alimento, né, grãos, para ser fornecido para esses animais. Então, quando eu estou acrescentando algo numa nova dieta dos animais, isso vai aumentar o custo, né? Então, a renda vai diminuir, isso é fato, né? E aí? E as pastagens, então, vêm para entender que, né, que são as principais fontes de alimento para os bovinos. E uma delas, que é o carro-chefe mesmo, são as braquiárias, tá bom? A gente conhecida como as urucoas. É um termo novo que a Embrapa adotou, mas bem o nome bem popular, bem conhecido aí, são as braquiárias. Pessoal, dá para a gente entender por que eu estou explicando, por que eu comentei lá atrás a questão de aumentar o alimento, Brasil tem que aumentar a produção, e por que eu estou funilando agora nesse conceito? Né? Vamos só pensar aqui. Primeiro, eu estou chegando aqui num conceito e eu estou te falando aqui. A pastagem e o alimento é uma fonte de alimento para os bovinos. Eu coloquei aqui, ó, aqui, de menor custo, tá? Então, lá atrás, quando eu estava explicando, eu comentei com vocês que seria o quê? O alimento, ele consegue... Alô? Pessoal, vamos fechar aí o som. É doido. Pra fazer compromisso que você vai, então, né? Ó, só se atrapalhar qualquer coisa pra nós não ir, né? Quem sabe é Deus, né? Nós faz os planos, né? Agora quem manda é Deus, né? Ô, Lazão, fecha o som aí, amigo. Fecha o som, Lázaro. Tem que pôr você mudinho aqui, tá, Lázaro? Você me desculpa aí, porque aí não dá uma interferência, tá? Então, aí a gente tem essa diferença, né? Então, por que estudar algo consegue esse resultado satisfatório? Lázaro, eu vou deixar aqui mudinho, pode ser? Obrigada, tá? Vamos aqui de novo. Vamos continuar? E nos Estados Unidos? Gente, a produção de carne lá é totalmente confinada, né? Confinamento dos animais. Tanto nos Estados Unidos, Austrália e outros países também da Europa, tá? No Brasil, essa colheita ela é feita predominantemente pelo animal. Então, no Brasil, nós criamos os animais bovinos, ruminantes, a pasto, diferente de outros países. Então, a gente tem no Brasil um lucro maior do que em outros países, porque a gente tem espaço para isso, a gente tem espaço para essa produção, tá? E o Brasil? O Brasil, então, ele é o segundo produtor comercial de bovinos do mundo, tá? Isso se deve ao quê? Às condições climáticas, que acaba favorecendo a produção de forragens no nosso país, tá? Então, por conta disso, a gente tem essa demanda de animais, um
que a gente tem um grande mercado aí de produção de carne bovina. Nesse slide, eu coloquei aqui a diferença entre pastagens cultivadas e as pastagens naturais. Então, pastagem cultivada é aquela pastagem que eu fui lá e o seu João, o seu Manuel reformou o pasto. Então, é pastagem cultivada. Já a pastagem nativa é aquela antigão mesmo, né? Aquela natural que vinha. Entre uma e outra, a gente vê que nas pastagens naturais a gente tem uma menor produção de capim. O valor nutricional dela não é tão alto quanto se tivesse uma pastagem cultivada. E o porquê disso? Que a pastagem cultivada, a gente tem variedades que têm poder de produção maior, mais valor nutricional, né? Ela vai se adaptar melhor, vai crescer mais, os animais vão ganhar mais peso do que uma pastagem nativa. 90% da carne no Brasil, ela vem a pasto. E 20 bilhões de leite vem de animais que estão consumindo capim. Não a pasto. Tá? 70%... 70% da área da agricultura é utilizada para pasto, equivalente, então, a 20% da área total. Gente, aqui eu coloquei só para a gente entender um pouquinho em relação à produção, tá? A produção do Brasil de carne. Hoje, no Brasil, a gente produz mais frango do que carne bovina, tá? E aí, a gente também tem ali a carne suína. Então, o bovino tá aqui, fechou em 2019 com 10,20 milhões de toneladas de carne em produção. Já a carne suína, 13, então a gente tem mais carne suína no mercado, né, em consumo, do que carne bovina. Isso se deve à questão de preços, concordam? Então, o preço da carne do frango ela é mais em conta, né, a gente consegue consumir mais do que a carne bovina. Só para a gente entender. E aqui eu coloquei em relação à ocupação de uso da terra no Brasil. Gente, aqui está em azul, que é a vegetação nativa. 66%, né, da área territorial é destinado para vegetação nativa, reservas, né, terras indígenas, vegetação, né, com terras devolutivas, que talvez nem são cadastradas. A cidade em si, só 3,5% da área, né? E aqui eu tenho nesse outro ladinho as propriedades rurais. 50,7% dessas propriedades, eu vou ter 8 de pastagem nativa, 13 pastagens que são plantadas. Lembra o que é pastagem nativa e o que é pastagem plantada? Nativa e cultivada, né? Que eu usei naquele termo ali. Então, e lavouras e florestas plantadas. Então, a gente fecha aqui os nossos 50,7. Então, eu tenho essa demanda aqui, vegetação e propriedades. Aqui eu coloquei uma reportagem pequenininha, só para a gente entender, né? O Censo Agropecuário, ele fez um investimento e mostra que as pastagens, né? As pessoas estão ficando mais no campo porque elas estão conseguindo melhorar a pastagem. Então, elas conseguindo ver maior resultado. Ah, tá produzindo mais leite a pasto. Ah, eu consegui engordar umas novilhas. Ah, peguei umas bezerras e consegui engordar a pasto. Eu estou falando de casos de pequeno produtor. Então, isso está fazendo com que a ideia, né, a tecnologia chegue na propriedade, você consiga entender um pouquinho o porquê, consegue adotar ela dentro da propriedade e consegue fazer resultado numa situação como essa. Aqui, importância do agronegócio. Vocês sabem, né, qual que seria essa importância?
Então, 21% do agronegócio, ele é voltado por quê? Para a questão da agricultura, da pecuária e todos os setores que estão envolvidos nele. Olha que coisa mais interessante, né? Esse PIB aí é o Produto Interno Bruto. Então, no meio dessa pandemia, o que faz ainda, né? O agronegócio ele não parou. Não sei quem está aí quem trabalha na usina, o pessoal da usina não teve nem aquele período lá de 15 dias, de uma semana que parou. O pessoal que está lá na fazenda, ninguém parou a produção. Nós trabalhamos com coisas que não tem como parar naquele momento, né? Como que eu vou parar de colher? Vou parar de colher soja, né? A gente estava, quando começou a pandemia, começou bem naquela fase da safrinha, da colheita, né? Então, é um setor que ele vem crescendo, mesmo em meio à pandemia, ele ainda continuou desenvolvendo. Não tem como eu parar de colher, de alimentar a população. Pelo contrário, a população, em meio a esse momento, acabou consumindo mais e o mercado, o campo teve que evoluir mais, tá? E uma coisa que a gente tem que... Deixa eu só voltar aqui. Uma coisa que a gente começou a entender... que quem está lá na fazenda, né, quem tira leite, quem trabalha com engorda umas novilhas, quem trabalha também com questão de cria umas galinhas, a gente tem que respeitar mais essas pessoas, né, porque a gente começou a ver que eles também fazem um papel muito importante no nosso negócio, na renda per capita do Brasil em si e da população. Então, isso você vê esse crescimento lógico, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Tem que... Eu vou fazer minha chamada depois, tá, gente? Vamos continuar aqui. Então, a gente vê esse desenvolvimento, tá? Então, a gente tem que durante esse decorrer. Mas vamos entender mais, então eu estou falando um pouquinho, vamos entender mais sobre as pastagens. Aqui a gente tem os fatores climáticos que favorecem a produção. Hoje o Brasil, ele tem condições exatas para produzir alimento, né, grãos, plantas em geral, que vão servir de alimentação. Mas nosso foco aqui é forragem, nosso foco é um alimento destinado para a produção de alimento, né, para os animais. O que acontece que o Brasil é diferente? Nós temos condição geográfica, nós temos clima quente e úmido, nós temos elevada insolação e nós temos alto potencial produtivo. O que eu quero dizer que todos esses fatores que estão aqui são fatores essenciais para que o capim consiga produzir com qualidade, tá? Alguém já viu falar lá na época, lá em dezembro, né? Quando vem aquela chuvinha e no final do dia vem um sol. O pessoal fala, nossa senhora, o pessoal do campo fica louco, nossa, capim, nossa, o milho, nossa, agradece. Por quê? Porque eu vou ter condição úmida, eu tenho chuva, eu tenho sol. Quanto mais sol eu tenho, mais realização de fotossíntese a minha planta vai ter. Fotossíntese é crescer, é desenvolver, né? Então eu consigo ter essa associação. Isso aí é bom. Quais são as vantagens comparativas, né? O que a gente tem de melhor dos outros países que a gente pode sair na frente? Por que o pessoal está de olho no Brasil, achando que nós vamos aumentar a nossa produção? Porque nós temos tecnologia tropical. O que é a tecnologia tropical? Nós temos condições climáticas. Nós temos disponibilidade de terra, então nós temos uma área muito grande. Nós temos qualidade dos produtores, né? Então, a gente tem produtor que busca tecnologia. Hoje aqui em Quirinópolis, a gente trabalha com pequenas agriculturas, né? Com pequenas famílias da agricultura familiar, que ele é simples, mas ele está adotando uma tecnologia simples lá na hortaliça dele, entendeu? É pequeno produtor, mas ele já trabalha com inseminação. Ele é pequeno produtor, mas ele já tem ordenha lá na propriedade. Isso é tecnologia.
E, além de tudo, nós temos disponibilidade de água. Isso também é muito importante. Nesse slide aí, a gente tem aqui, eu gosto de passar ele para buscar essa diferença. O Brasil, ele possui 851 milhões de hectares. Olha essa distribuição legal aí. 61% é vegetação, 11% é cidade, é infraestrutura, 27% que é agricultura, que é a pecuária, que é a floresta plantada, e só 0,8% que é florestas realmente cultivadas. Acho que aqui embaixo que é plantadas. Então, vamos focar nos 27%. Tá vendo que 27,7% realmente que eu vou utilizar para cultivo, para agricultura, para pecuária, para tudo, né? Então, é onde a gente vai entrar com o nosso foco. A gente está focado na pecuária. Essa imagem aqui, ela é um quadro que eu gosto de sempre passar para a gente separar um pouquinho. Deixa eu puxar aqui. Eu tenho aqui a agricultura, deixa eu pegar um mouse. Dos 851, 75,9 é de área plantada, né? 171 é de áreas destinadas à pastagem. E eu tenho 83 que é área disponível ainda. O que eu entendo disso? Eu entendo, gente, que da área plantada, que é a lavoura, que eu tenho que 75%, olha aqui o tanto que é para produção de grãos. E eu entendo também que se eu for pôr na balança agricultura, pecuária, eu vejo que a agricultura cultiva uma área bem pequenininha, mas eles estão na frente em tecnologia, ó, lá na frente. Nós temos muito mais em terra, muito mais em área de pastagem e a gente ainda está caminhando. E sabe o que a gente fez para melhorar e a gente está conseguindo? Associar a nossa pastagem com a agricultura lá do seu João, né? Que é a integração lavoura e pecuária. Então, eu consegui num pequeno espaço juntar a agricultura, juntar a pecuária e também fazer uma representação em cima disso, tá bom? O uso das forragens. Deixa eu descompartilhar aqui e mostrar um pouquinho. Deixa eu até mostrar, para a gente mostrar para vocês aqui um site da Embrapa. Cadê os sites? Deixa eu ver aqui. Nesse material aqui, vou compartilhar, vocês vão ver um pouquinho sobre a importância das pastagens, tá? Só para a gente, é um vídeo bem curtinho mesmo. Deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo a tela? Alguém pode falar para mim? Positivo. Pode continuar. Tá. Deixa eu só organizar a questão do áudio. Não sei se eu compartilhei aqui. Aqui embaixo. Acho que agora vai dar certo. Esse áudio, gente, ele vai falar um pouquinho, né, nesse vídeo, a importância das pastagens. Só para a gente, né, antes da gente seguir para frente, para a gente entender um pouquinho. Para a carne bovina que você compra no mercado chegar macia e... Pessoal, estão escutando, né? Eu tô. Então tá ótimo. De boa. Eu fico com medo de passar aí vocês não escutaram. Então vamos lá. Com qualidade, o gado precisa de uma boa alimentação. O processo começa lá atrás com cuidados na pastagem, que fazem a boa alimentação dos animais. Que 88% da carne produzida no país tem origem dos rebanhos mantidos exclusivamente em pastos. A pastagem é a mais comum e econômica fonte de nutrientes. Considerando apenas a fase da engorda, a produtividade em uma pastagem degradada gira em torno de 2 arrobas ao ano, enquanto em bom estado sobe para 16 arrobas ao ano. Para não correr o risco de degradação do pasto, é necessário
necessário verificar qual planta se adapta melhor ao ambiente. Aqui, os 15 mil metros quadrados foram divididos para receber 80 espécies de capim. Com a mão na terra e enxada, este pessoal quer mostrar que, além do lucro, os produtores vão conseguir preservar o solo. O acompanhamento está sendo realizado pelos alunos do Colégio Agrícola de Palmeira. Existe uma área mais fraca, uma área mais com um maior grau de fertilidade, e aí ele vai poder estar optando pelo melhor material dentro de cada gleba da sua propriedade. E tudo o que os alunos estão aprendendo aqui poderá ser aplicado em casa, já que a maioria deles reside na área rural. A gente aprende um monte de variedade, de coisa, daí vai lá e põe em prática, né, o que a gente aprende aqui. Daqui a 30 dias, os alunos vão ter uma ideia do crescimento da pastagem. A intenção é verificar qual dos lados terá um melhor desenvolvimento, se o lado que está com adubo ou o que está crescendo naturalmente. Todos os cuidados com o pasto refletem diretamente na qualidade do produto final. A importância da qualidade da pastagem, do manejo da pastagem, da produção, é fundamental para que a gente tenha realmente um produto diferenciado. Esse estudo, Stefanello, está sendo desenvolvido no Colégio Agrícola de Palmeira, um dos mais antigos e tradicionais do Paraná. E o mais importante, Elisa, é que com uma boa pastagem e um bom manejo, a idade média de abate no Paraná poderia cair dos 37 meses para os 24 meses, melhorando muito a produtividade e a qualidade da carne. Pessoal, deixa eu voltar aqui. O que eu acho interessante a gente colocar aí para a gente entender sobre essa pastagem? Eles estão estudando várias variedades, então vocês aqui em prática, se a gente tivesse uma aula normal, vocês estariam plantando capim, diferentes tipos de capim, em vasos ou no campo. Eu tenho várias turmas que plantam no campo, igual os meninos estão plantando, e a gente consegue ver essa diferença. Então, assim, o interessante é eu conseguir ver vários tipos de capim que eu tenho, a importância dele nessa alimentação e o retorno que eu posso ter. Então, a gente consegue, você viu lá, que uma pastagem degradada em torno de 2 UAs, 2 animais por hectare, eu consigo ter mais animais, então eu posso ter muito mais do que o dobro, o triplo, então eu posso conseguir colocar 12 animais por hectare. Então isso se eu tiver um bom manejo na minha área de pastagem, tá? Então eu consigo ter essa boa relação. Outra coisa que eu queria compartilhar, porque para a gente não seguir, parar por aqui, ficar igual a outra turminha, que eu ministrei a aula mais cedo, também para mim falar um pouquinho sobre um site, que eu gosto de sempre comentar com vocês, a questão da Embrapa, tá? Quem de vocês aí já entrou no site da Embrapa para fazer pesquisas? Tá bom? Aqui a gente tem várias publicações, aqui eu pesquisei rapidinho e falando da área de pastagem, então o Brasil tem cerca de 95% da carne bovina produzida em regime a pasto, e cuja área é cerca de 167 milhões de hectares, então isso aqui é interessante a gente entender. Aqui nós temos várias publicações, tá? Material novo, algo de tecnologia que a Embrapa vem desenvolvendo. Uma coisa que eu peguei aqui da Embrapa, então aqui tem coisa nova, tá, gente? Eu pesquisei Embrapa gado de corte e fui em publicação dela. Aqui em publicação, eu desci aqui embaixo, tem coisa já do Covid, tem coisas bem atuais. Eu vi aqui um assunto que vale a pena até vocês darem uma olhada. Pastagem, tá? Condicionantes econômicos e seus efeitos nas decisões de formação e de manejo. Ele é um material, é um livro, você pode estar baixando ele, publicado agora em 2020, onde ele vai mostrar aspectos teóricos, coisas práticas, permitindo então a gente que é leitor conseguir associar a parte econômica com as pastagens, tá? Então aqui é uma série de métodos técnicas
que são apresentadas com diversas alternativas para ajudar o produtor a melhorar o ganho na sua propriedade. Se alguém quiser baixar, pode ficar tranquilo, tá? O que eu quis mostrar é que na Embrapa, qualquer material que vocês precisarem de pastagem, que ficarem com dúvida, podem estar procurando aqui na Embrapa, tá? Pode ser Embrapa Gado de Corte, ou então procura Embrapa. Eu gosto muito da Embrapa Gado de Corte. Dentro da Embrapa você consegue vídeos de assuntos novos, ou então o próprio livros que você pode baixar, é gratuito, tá? E estarem fazendo essa interação. Agora, eu queria descompartilhar aqui, né? E vocês estão vendo. E eu queria abrir para perguntas, porque eu vou parar minha aula agora, para quinta-feira a gente dar a continuação e para ficar uma coisa meio igual com a outra turminha, tá? E não estender muito. Eu vi que alguns já tiveram que sair, né? Teve alguns aqui do lado, né? Andriele, enfim. Pessoal, vocês que ficaram, tem alguma dúvida? Vocês entenderam? Tem alguma coisa que eu falei que vocês ainda querem entender o melhor? Ah, a professora falou isso, achei que ficou um pouco confuso, alguma coisa. Fala aí, me dá um feedback de vocês. Patrícia, esse material vai vir em PDF para nós? Sim, eu posso colocar no grupo, tá? Ó, então beleza. Vou salvar ele em PDF. Depois a gente vê com a coordenação se vai colocar na plataforma de vocês ou se vai ficar só aqui, tá? Aquela apostila já é para estar adquirindo ela? A apostila, vocês podem estar vendo com o pessoal da coordenação e vocês adquirindo ela, tá? O legal da apostila é que ela, apesar de estar aqui, fica inversa, né? Mas a apostila são assuntos realmente da disciplina e foi uma apostila que foi elaborada para o curso de vocês, não é uma outra, não. A gente montou baseado nela, tá? Se vocês quiserem, depois peçam para as meninas da coordenação. Essa apostila aí não tem PDF, não? O PDF dela fica com a coordenação. Aí eu não sei como que eles vão fazer. Vamos disponibilizar para os alunos ou é só comprado mesmo para ter o material? Ah. Tá? Depois vocês podem ver com elas, tá bom? Eu vou fazer chamada de vocês. Deixa eu só ver aqui. Essa aqui é a outra lista. Essas postilhas aí compradas, hein? Quê? Postilha aí é comprada? Isso. Eles vendem ela. Tá? Vou fazer a chamada. Aurino. Presente. O Bruno. Presente. Carlos Eduardo. Faltou. Tá bom. Clayton. Faltou. Danilo. Presença. Tá. Jefferson. Faltou. Diego Santiago. Presente. Cadê o Diego? O Diego já foi aluno meu, não já, Diego? Não, nossa. Pode. Donato. Presente. Douglas. Presente. Eduardo Henrique. Eduardo Pereira. Helenilda. Felipe. Gabriel. Gilson. Guilherme. Presença, professora. Henrique. Igor Gregório. Presente.
Jaciel, José Ricardo, Matheus Vieira. Presente. Ai, Deus. Matheus Alves. Presente. Neudimar. Professor, o Neudimar aí não pôde comparecer, não. Tá, então faltou. Neviton. Faltou. Nicole. Faltou. Rafael Júnior. Silvia. Tarek. Presente. Thales Neves. Thomas. Weser. William. Yasmin. Presente. Uma turma boa. Tá, acho que era isso só. Pessoal, muito obrigada por esse momento, né? Foi esse primeiro momento eu aqui com você. E espero... Faltou não, professora. Ah? Faltou eu. Eu? João Pedro. João Pedro. Eu não falei seu nome? Não. O meu também, professor. Pessoal, o nome que eu não falei tem que procurar a coordenação, tá? João Pedro. E o outro? Gleison. Qual o nome? Gleison. Gleison. Edil. Quem mais? Pessoal, então muito obrigada, tá? Vou colocar lá no grupo a aulinha para vocês. Vou subir a aula também para o YouTube, para ficar gravado para quem não pôde participar, tá bom? Muito obrigada. Na quinta-feira a gente se encontra. Nós vamos terminar essa aula. Nós vamos entrar em outra que a gente vai estudar um pouquinho os tipos de capim. Os diferentes tipos de capim. Tudo bem? Vocês vão gostar? Você está me escutando aí agora? É uma coisa um pouco, talvez, chata, né? Porque eu tenho que dar uma abordagem geral. Mas o assunto vai começar a funilar e vocês vão começar a gostar, tá bom? Aí na quinta-feira eu vou passar umas perguntinhas para vocês, para a gente já começar a fazer essa interação e ir estudando e aprendendo mais. Combinado? Está me escutando aí agora, professora? João Pedro, eu estou. É João Pedro? Não, Diego. Tá me escutando? Estou. Ah, agora aprendi a falar nesse trem aqui, Deus me livre. Isso, né, Diego? Diego, o seu nome estava na lista? Tava. Só que eu tava tentando responder, eu respondi no chat aí. É o Diego Santiago, né? É, eu mesmo. Então tá bom, gente. Obrigada, tá? Então até quinta-feira a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo.